Irmãos, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Agora há pouco eu acabei de gravar o sonho sobre o tsunami, né? E vou gravar mais esse que eu tive dia primeiro de março, tá? Os irmãos lembram que dia 28 de fevereiro, o último dia de fevereiro, onde eu havia falado ano passado que a guerra ia começar no Brasil e lá fora ia começar no mês de fevereiro, tá? Porque assim eu tinha entendido por uns sonhos que eu tive. E chegou o mês de fevereiro, a guerra no Brasil não começou, e daí meu celular estragou mais ou menos na metade do mês. Esse aqui é emprestado, tá? Esse canal também é um canal que eu abri depois para mandar alguns vídeos enquanto eu não tô com meu outro celular, tá bom? Mas esse aqui não dá para gravar vídeos longos, né? Então, máximo de 15 minutos. Daí, as pessoas começaram a me questionar, e eu fui orar, né, buscar o Senhor, porque eu disse: Senhor, pelo que eu entendi sobre aquele sonho que simbolizava eu e a França, né, simbolizava eu simbolizando o Brasil e minha amiga, que é França, simbolizando a França, né, mas aí no sonho falava assim que eu e ela era do mesmo mês e que o filho dela ia fazer 26 anos. Então eu entendi que o que acontecesse no Brasil ia acontecer no Brasil e na França ao mesmo tempo, né? No mês de fevereiro e o ano de 2026, que falava, o filho dela vai fazer 26 anos, né? Mas daí esse sonho os irmãos já viram, né? E muita gente questionou porque entrou fevereiro, terminou fevereiro e a guerra no Brasil não começou. E eu fui orar, buscar ao Senhor, perguntar: Senhor, por que que eu entendi assim, não aconteceu? E daí, irmãos, meu celular estragou, né? E quando foi no dia 28 de fevereiro, começou a guerra lá no Irã. Os Estados Unidos, Israel e o Irã, né, a guerra. Então, muitos irmãos começaram a falar para mim, mandar mensagens no canal, né, e falar assim: irmã, os seus sonhos já começaram a acontecer. No Brasil não começou no mês de fevereiro, mas lá fora já começou no mês de fevereiro. E dia 28, o último dia de fevereiro, né, começou a guerra lá do Irã. E daí começou tudo aquilo, irmão, que aconteceu, o Estreito de Hormuz lá, né, bloqueado e tudo que aconteceu. E aí as pessoas aqui questionando, chamando minha atenção, brigando e tal, falando que eu tinha mentido e tudo, e eu fui questionar Deus. Questionar não, irmãos, perdão. Então eu fui orar, buscar ao Senhor para Deus me responder, né? E o Senhor falou para mim, irmãos, falou assim: estou dando tempo de você se preparar. Não só eu, irmão, mas todos nós, né? Mas o Senhor falou: estou dando tempo de você se preparar. Porque se a guerra tivesse começado mesmo em fevereiro, eu ainda não estava no sítio, estava aqui na minha casa e ia ser pego desapercebido como qualquer um que não está se preparando, né? Daí eu glorifiquei ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Irmãos, dia 1º de março, tá? No outro dia eu tive um sonho. Eu sonhei que chegava um homem na minha porta e já ia entrando de casa dentro, irmão, sem pedir, já ia entrando. E era como se ele tivesse ido vender para mim enxovais, né? Daí eu saía com ele, que era para eu ir no carro dele ver os enxoval, né? Só que quando eu saía na minha porta, irmãos, eu olhava para fora, nossas ruas estavam tomadas de lojas, como se fosse feira livre de alimentos, mas era de lojas no meio das ruas que não passava carro. Moto não dava pra passar nem pessoas, irmão, só pelas calçadas, aonde tinha calçada, porque pela rua tava tudo cheio de lojas, né? E eu entendi que isso ali é o quê, irmãos? Lojas da China, né? E aí, quando aquele moço ia me vender os enxoval, eu achava que era enxoval, irmão, ele me apresentava, era calças do exército. Irmãos, a calça camuflada do exército brasileiro. No que ele me oferecia, irmãos, aquela calça, eu ficava feliz porque eu ia comprar calça para os irmãos que vão com nós para o sítio, né? Os irmãos sabem que eu oro e peço para Deus mandar muita provisão, muito mantimento, muitas coisas para nós levar para o sítio, né? Porque o Senhor tem me mostrado que vai ser um ano, no mínimo um ano e meio, pelo que eu entendi, de fome, escassez e cenário de guerra, né, irmãos? Então, ali eu falei para ele assim: quantos meses ele dá? Falava desse jeito, irmãos, assim, quantos meses ele dá? Daí ele falava assim, bem rápido, irmão, falava assim, bem sério.
4 meses. Eu falava assim, ele dá 4 meses? Aí ele falava assim, 4 meses ele não dá. Aí quando eu falava assim, quantos meses ele dá? Aí eu falava assim, mas essa é muito cara, porque era aquela calça do exército muito boa, irmão, a original mesmo, forte, né, resistente. Mas eu falava assim, mas essa eu não vou conseguir porque eu preciso comprar para muitos irmãos. Você tem daquela mais simplesinha, pode ser até de tactel, mas que eu consiga pagar? Aí ele pegava, irmão, quando ele pegava a calça de tactel, irmão, ela era tão inferiorzinha, tão inferior, que eu abria assim as pernas da calça e as costuras estavam se desfazendo, irmãos. Aí eu falava assim, perguntava quantos meses ele dá, né? E falava assim, e quanto que é? Porque se for de 30 a 40 reais, eu vou comprar bastante. Aí ele não me respondia porque ele tinha que ligar pro patrão dele, irmão, perguntando. Aí eu olhando pra calça, irmãos, vou ligar esse ventilador aqui que tá muito quente. Aí ele olhava pra calça, irmão, e eu olhando pra calça e aquele homem olhando pra calça, né? Ele falava assim, o próprio dono olhando assim, irmão, pra baixo, né? Eu com a calça assim na minha mão e as outras sacolas de calça assim embaixo da minha mão, né? Aí ele falava assim, o próprio dono é comunista, mas ele falava muito triste, irmãos. Aí eu entendi o quê? Que é o próprio dono do Brasil, o próprio dono do exército, porque ele tava olhando para as calças, né? E a calça camuflada é a calça o quê? Do exército brasileiro, irmãos. Aí nisso ele saía, ele ia pra ligar pro patrão dele, era como se ele fosse pegar sinal, irmão, alguma coisa assim pra ligar pro patrão dele, pegar a internet, né? Aí eu achava que ele tava na área da minha casa, né? Ele demorava, irmãos, no que ele demorava, eu voltava pra dentro da minha casa. No que eu ia chegando na minha casa, em vez dele estar na área da minha casa, ele tava na área do meu vizinho, que tava tipo assim, uma área muito saltada pra frente, era como se fosse na lateral, mas na calçada da casa do vizinho, irmão. Aí quando ele me olhava, irmãos, aquele homem ficava muito espantado e desconfiado porque ele estava conversando alguma coisa com o patrão dele que eu não podia saber. Aí nisso eu entrava pra dentro da minha casa, eu nem fazia questão, eu entrava pra dentro da minha casa, não ia resolver mesmo, né? E quando eu ia entrando, o Senhor falava assim pra mim, irmãos, a voz do Senhor falava assim pra mim: fala os teus sonhos da guerra pra sua mãe e pra sua irmã Janaína, senão não vai dar tempo delas se prepararem. Aí eu entrava pra dentro da minha casa e falava pra minha mãe e pra minha irmã, irmãos, minha família é bem grande, né? Eu tenho, só a parte de mãe, eu tenho 3 irmãs e 3 irmãos, tá? Mas no meu sonho, Deus mandava eu falar pra minha mãe e pra minha irmã. Não sei se é porque falando pra elas, elas vão convencer o restante da família, irmãos, não sei. Mas eu falava pra elas duas, né? No que eu terminava de falar, irmãos, a voz do Senhor falava novamente assim, ó. Falava pra mim: guarda as roupas, senão não vai dar tempo. E daí eu guardava as roupas, irmãos. No que eu guardava, arrumava minhas coisas, já estava assim, era como se eu já tivesse o comando do Senhor já vem na minha vida tudo que eu ia fazer, né? O comando do Senhor, assim. Eu ia fechar as portas, porque a guerra já ia começar. No que eu ia fechar as portas, irmãos, a porta não tinha nenhum pingo de segurança. As duas chaves estavam enterradas assim para dentro da fechadura e a fechadura estava para dentro assim, como se tivesse aquelas coisas assim, irmão, tipo um gesso duro assim, grande dentro assim onde seria a fechadura, né? Eu tentava tirar, tirava assim, mas a chave estava lá dentro e estava tipo enferrujada, muito tempo sem fechar. É como se tivesse muito tempo sem fechar a porta, né? Tava enferrujada, eu não sabia que não ia conseguir. Eu sabia que em outro lugar tinha outras duas chaves, mas eu não ia conseguir pegar, irmãos, e ficar. Aí o sonho terminava nisso. No que o sonho terminava, irmãos, eu levantei e falei assim para Deus: meu Deus, o Senhor está tentando me mostrar, Senhor, alguma coisa sobre data, sobre a guerra, meu Deus. E se é isso, Senhor, por favor, meu Pai, me dá entendimento. Faça com que eu volte a dormir, Senhor. Eu vou voltar a dormir agora e o Senhor faça com que eu continue sonhando e o Senhor me dá entendimento. Porque aí eu já estava preocupada, irmãos, porque no mês de fevereiro não tinha começado a guerra no Brasil, né? E não é que a gente quer a guerra, mas é porque quando a gente tem direcionamento de Deus falar as coisas, a gente fala e as pessoas depois vão esperar o cumprimento, né, irmãos? Embora não estejam se preparando, porque o certo mesmo não era nem só esperar o cumprimento, né? Era orar, buscar Deus, pedir perdão e se preparar. Irmãos, eu dormi no mesmo instante. Aí no que eu dormi, eu chegava,
no local para comprar arroz, como se fosse um lugar de beneficiamento, um armazém, alguma coisa assim de arroz, não era no mercado. Irmãos, estava R$ 20. Eu não sabia se era o quilo, se era o pacote de 5 quilos, se era o fardo, se era a saca, eu não sabia o que era, mas eu sabia que o arroz estava R$ 20. Só que o arroz estava com a palha, irmão. Já tinha sido tirada a palha, né? O arroz já não estava dentro da palha, mas não tinha sido limpado, ainda estava com a palha ali. Aí eu levava aquele arroz para casa, comprava bastante, como se fosse uma saca, né, alguma coisa assim, e levava para casa, para minha mãe fazer. No que aparecia, já aparecia de noite, era como se eu tivesse levado a comida, mas já aparecia de noite quando nós chegávamos em casa para jantar. Irmãos, no que nós entrava para jantar, minha mãe falava assim, ó, quando eu chegava assim na porta, no terreno, minha mãe falava assim: eu peguei tua sardinha para preparar. Aí eu falava assim: sim, estava guardada para os dias difíceis mesmo. Não tem problema, podia pegar. Aí só que vinha na minha mente assim: por que que minha mãe pegou minha sardinha se ela tinha bastante? Tipo assim, não fazia sentido. Era como assim: por que uma sardinha minha ia fazer diferença, né? Mas eu entendi, tá tudo bem. Minha mãe pegou, então é porque vai precisar. Aí nós sentava para comer, irmãos, quando nós sentava para comer, a gente percebia que não tinha energia, era como se fosse assim só o clarão do céu, né? E aquela mesa assim na área da casa, e a gente sentava para comer, colocava arroz no prato e já colocava a sardinha junto, irmãos, era muita sardinha, mas era muita gente. E nós estávamos com muita fome, irmão, muita fome, desesperado de fome. E daí, quando nós começava a comer, irmãos, a gente colocava a primeira colherada de arroz na boca e não conseguia mastigar. Não conseguia engolir aquela comida, irmão, a comida tava com palha. Tava com a palha, nós não conseguia engolir de jeito nenhum e cansava de mastigar e não conseguia engolir por causa da palha. Aí eu ficava assim, mas minha mãe foi criada no interior, minha mãe é esperta em fazer comida, ela faz uma comida muito boa. Como que o arroz estava na palha, né? Tipo assim, porque no interior a gente colocava arroz assim num negócio, mas eu esqueci o nome, se é que banjo, balaio, eu não me lembro bem o nome, mas é um negócio assim de palha, tipo um prato grandão, né? De palha que a gente colocava arroz assim e sacudia, aquela palha saía, né? Então, se eu sabia disso que fiquei só dos meus 6 aos meus 8 anos no interior, minha mãe sabia que minha mãe foi criada lá, né? Mas eu não entendia por que o arroz estava com a palha. Irmão, nós deixava ali e saía, nós não tinha condição de comer aquele arroz. No que nós saía, terminava o sonho. Aí passou 2 dias, irmãos, 2 dias eu sonhei novamente. Nesse passou, eu sonhei que eu chegava na igreja, como se fosse a sede, com a minha mãe e minha avó. Nós três estávamos de vestido de roupa brancas. Eu estava com roupa longa, minha mãe estava com um conjunto quase longo e minha avó estava com roupa abaixo do joelho, tipo de círculo de oração de antigamente. Só que a da minha avó estava assim, aquele guardado, de tão guardado que estava, tanto tempo que estava amarelada. Não sei porquê, mas eu percebia isso. Irmãos, eu chegava, sentava no altar, mas eu estava de salto, sentava atrás do altar, mas eu estava de salto. Eu não sei por que eu estava de salto, porque sendo que faz 6 anos que eu não uso mais salto nenhum, irmãos. Mas aí, no que eu sentava, irmãos, começava como se fosse um terremoto, irmãos. A igreja começava assim a inclinar desse jeito, assim, e nós tínhamos que segurar muito, muito, muito. E no que eu segurava, irmãos, eu não conseguia, por causa daquele salto, era impossível me segurar. E eu saía. Eu saía, cansava de ficar lá me segurando e saía dentro da igreja. No que eu saía, era como se tivesse tirado meu salto e pegava um pouquinho de arroz e ia cozinhar. Irmãos, na lateral, assim, como se fosse no quintal, né? Quando começava a cozinhar, não tinha óleo nem alho, nada para refogar aquela comida. Aí eu começava a fazer, irmãos, no que eu começava a fazer, as pessoas chegavam e tomavam aquela comida e já comia. E daí eu ficava com muita fome e tudo, e todo mundo chegava e me implorava: faz, por favor, cozinha arroz para mim. Eu dizia: não tem mais comida, não tem de jeito nenhum. Aí o que eu entendi, irmãos, tô resumindo que já vai fazer os 15 minutos, tá? E é nesse canal que só vai no máximo 15 minutos. O que eu entendi, irmãos, é que eu tava de salto, simbolizando as pessoas de dentro da igreja, que tava todo mundo de salto, bem vestidos. Não que seja pecado se vestir bem, tá, irmãos? Mas é porque, assim, as pessoas estavam tudo de aparência muito boa, mas ninguém tinha guardado comida. Ninguém tinha se preparado para os dias difíceis, irmão. E a fome chegou, a escassez chegou e ninguém estava preparado. Então, ore e se prepare, tá bom? Vou terminar porque já está terminando. Deus abençoe grandemente a todos e desperta a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.